Fala, meus amigos, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões dos dias 14 aos dia 18 de outubro. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Primeiramente, já agradeço você por ser membro aqui dentro do canal, tá vendo esse conteúdo aqui de forma exclusiva já no final de semana. E também agradeço a você que ainda não é membro do canal, é inscrito ou não está inscrito aqui no canal, mas que acompanha aqui o canal e está assistindo esse conteúdo aqui a partir da terça-feira da semana. Vamos lá, vou falar aqui do Ibovespa, do dólar, do DI, vou falar do S&P 500, do minério, do petróleo, da Petro, da Vale e também de 5 índices setoriais nessa análise de hoje. E lembrando, deixe seu like, deixe seu joinha, comente aqui embaixo a respeito se esse radar da semana é útil para você de alguma forma. Agradeço demais pelo seu feedback, dessa forma a gente vai melhorando ou tirando conteúdo, né? Se não é tão importante, a gente tira esse conteúdo, elabora um novo conteúdo ou fica sem mesmo esse conteúdo. Se é importante para você, comenta aí. Vamos lá, vamos começar com o Ibovespa. Deixa eu só ampliar aqui o gráfico, pronto. Ibovespa terminou aí a semana com a queda de 1,37% e o ponto negativo dessa queda não perdeu uma zona de suporte importante, mas consolidou abaixo da média, fechou abaixo da média, fechou de novo abaixo da média, perdeu a mínima desse candle e anulou o sinal de fundo. Isso é o ponto mais negativo, na minha opinião, da semana, é anular o sinal de alta. Era um fundo ascendente a favor da tendência e anulou. Beleza, só que ainda permanece acima dessa região importante de suporte. Quais são os próximos suportes para o índice? Essa região que se encontra aqui, uma região ali por volta dos 129.620 pontos, passando aqui por alguns pontos de topos anteriores. Olhando aqui para um ponto mais abaixo, seria mais importante ali em torno de 128.900 e tem o 61,8% desse movimento inteiro aqui de subida, desse movimento aqui, ó, que vai ficar lá no 128.000 e 400 pontos arredondando, 385 sendo mais exato. Então, quais são os pontos mais relevantes que ainda não foram testados? 128.900, 128.385. O Ibovespa terminou o pregão da sexta-feira num ponto importante. Primeiro, essa região aqui de suporte lá no diário, na faixa dos 129.450, bateu aqui e deixou essa sombra inferior. Aqui seria o ponto de poder começar um processo de recuperação para o índice. Não tem esse sinal confirmado ainda. O primeiro sinal de alta é superar a máxima desse pregão. E o sinal mais relevante para essa próxima semana, que aumenta a expectativa de subida e, consequentemente, daria até para arriscar um pouquinho mais de operação de compra. Eu falo até isso porque eu tenho uma compra em aberto em Petrobras, mas tenho 4 vendas em aberto. Eu não estou com 4 vendas em aberto porque eu quero que o Bovespa caia, não, só estou atuando a favor da tendência, independentemente se vai dar stop ou não, eu estou atuando a favor do que está no gráfico, que está gerando sinal para baixo, então vou buscar a operação de venda. Então são as operações que eu tenho em aberto, Petro e mais 4 ações que eu venho falando aí dentro de toda a análise de fechamento do pregão. Então o que seria importante o Bovespa fechar? Acima dos 132 mil pontos no mínimo acima dos 131.520 pontos, que foi a máxima dessa grande barra de baixo que fechou abaixo desse fundo anterior. Resumindo aqui, nós temos o Ibovespa dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, dentro de um viés de baixa no gráfico semanal, porque anulou um sinal de alta, apesar de se manter dentro de uma tendência de alta de curto para médio prazo, gráfico semanal, e de médio para longo prazo, gráfico mensal. Continua dentro dessa tendência de alta, só que dando sinais de fraqueza, com esse sinal de reversão. Então, por esse motivo que seria importante o Ibovespa, pelo gráfico diário, conseguir fechar e voltar para cima das médias no início da próxima semana. Enquanto isso não acontecer, abrimos a próxima semana dentro de um viés mais negativo. E eu vou mencionar mais a respeito o que reforça um pouco mais esse viés negativo. Dólar fechou a semana com alta aqui de 2,76%. Deixa eu só ajustar, botar o ajuste aqui de novo, tirar o ajuste. Alta de 2,76%, confirmando um sinal de fundo de novo, igual fez aqui, ó. Aqui tinha um fundo, aqui gerou um sinal de fundo, aqui de novo um sinal de fundo em cima da zona de suporte. Apesar da tendência indefinida de curto a médio prazo no dólar, essa semana gerou um sinal de alta em cima de um nível de suporte, então cria uma expectativa mais positiva. O desafio do dólar, olhando para o gráfico diário, é essa região aqui de topos anteriores, ó. Comentei até na análise de fechamento da sexta-feira. É essa região aqui de topos anteriores. Então esse é o principal desafio, mas segue dentro de um viés de alta. Para gerar alguma expectativa de manter-se acima, manter-se preso aqui nessa resistência
E esse nível aqui de suporte, lá para a faixa dos 414 até os 383, o primeiro ponto aqui seria voltar a oscilar abaixo da mínima da quinta-feira, abaixo dos 580. Se fizer isso, gera uma expectativa um pouquinho mais negativa, abaixo aí dos 580. Se oscilar aqui abaixo, cria uma expectativa de poder ter algo para baixo na moeda americana. Enquanto não isso acontecer, apontando para cima. Ou seja, tivemos o Ibov fechando a semana e criando expectativa de viés de baixa para a próxima semana, cenário de curto prazo de baixa, e o dólar gerando um viés mais de alta para o início da próxima semana, apesar de estar num ponto importante, assim como o Ibovespa está num ponto importante de suporte, o dólar está num ponto importante de resistência. Então, a semana que vem vai ser algo realmente representativo e importante para a nossa bolsa. DI, fechamento de semana, também alta, 1,94%, segue muito forte para cima. Lembrando, já venho destacando aqui no radar da semana, gráfico de 84 dias, a gente está dentro de um sinal de alta. E isso aqui, que é o juros futuros, a gente tem então a expectativa aqui que a tendência é que o Banco Central continue aumentando a taxa de juros, porque a gente está dentro de um sinal que é muito relevante, depois de um movimento muito forte para cima, fundo ascendente em cima da média, caiu basicamente no mesmo prazo, 1, 2, 3, 4 para 5 candles, aí vem aqui num processo de correção de 1, 2, 3, 4, 5 candles, e agora abre outro de subida. Então a gente está dentro de um contexto mais negativo que pode justamente afetar a nossa bolsa. Seguindo então para a gente falar aqui de S&P 500, só para lembrar que também no curto prazo está tudo alinhado para cima aqui no juros futuros, tendência de alta no gráfico diário, viés aí de alta no gráfico semanal, apontando para a zona de resistência aqui mais relevante lá no semanal, vou colocar do lado de cá para ficar mais visível o gráfico semanal aqui, na verdade aqui eu ia falar do mensal, né? Um gráfico mensal aqui, resistência mais relevante na faixa ali dos 13 e depois na faixa dos 13,38, tá aqui em 12,61. Para mudar a tendência de alta no curto prazo do DI, teria que retornar para baixo dessa mínima aqui, que basicamente foi a mínima dessa semana em 12,25. Depois do DI, vou falar do S&P 500, que está muito bem. Ao contrário da nossa bolsa, o S&P 500 reverteu um sinal de baixo lá no gráfico semanal da semana passada, montou aqui nova máxima histórica, segue alinhado para cima, sem sinal de baixo, sem sinal de reversão da tendência. O indício maior de reversão dessa tendência que seria o retorno do S&P 500 para baixo dos 5.402, da tendência de curto a médio prazo vista pelo gráfico semanal. A tendência do gráfico diário continua sendo de alta e para ela ser revertida, ela teria que voltar para baixo dessa mínima aqui, ó. Então, a bolsa americana teria que, para reverter a tendência de curto prazo, vista pelo gráfico diário, teria que retornar para baixo de 5.674. Enquanto não fizer isso, segue alinhada para cima, segue alinhada em todos os prazos operacionais. O barril do petróleo, Brent, fechou aí a semana na faixa dos 78,47, a última semana. Isso proporcionou aqui deixa eu só colocar o gráfico semanal, proporcionou uma alta aí na semana de 0,95%. O lado positivo, que já tinha fechado acima de todo, deixa eu dar um zoom menos aqui, ó, tinha fechado acima de toda essa região, fechou acima, e da média. Essa semana foi lá bater na média e voltou e se manteve aqui acima. Só que com sombra superior e sombra inferior, mostrando uma indefinição dentro da semana. Mais uma indefinição que se sustenta acima de nível de suporte. E depois de um grande candle de alta, mais para um processo de correção, criando expectativa de poder ter algo para cima. É um desafio importante porque está entre as médias, onde gera realmente indefinição, e dá para perceber que onde perdeu força foi na região antigamente de suporte, que virou resistência aqui pela frente, ó. Oscilou acima e não conseguiu ficar acima junto com a média, jogou o petróleo para baixo. E agora a gente está nesse momento importante. Olhando para o gráfico diário aqui para o barril do petróleo, ó, temos um sinal de alta, fica com expectativa de poder romper essa região no diário, que é bem importante, de resistência por volta dos $81. Que é o que seria mais negativo é o retorno do preço para baixo desse patamar muito bem testado, que é aquela região lá atrás que eu já comentei de 75 até uma região ali de $76. Então, se voltar para baixo, principalmente $75, aí já começa a deteriorar o viés de alta, a tendência de alta de curto prazo para o barril do petróleo, que é bom para Petrobras. Porque é bom para Petrobras é a tendência atual, né? Não seria bom o barril do petróleo voltar para baixo de $75. O minério terminou aí essa semana passada com uma queda de 2,44%.
Esse aqui é o gráfico semanal, tá certo. Queda aqui de 2,44%. Uma correção dessa forte alta, mas se mantendo acima dessa linha de tendência de baixa. Lembrando, a linha de tendência de baixa, depois que ela é rompida, ela pode funcionar como um nível de suporte. E, por enquanto, olhando para um gráfico diário, é o que vem acontecendo. Olha só onde veio bater aqui a correção. Abriu muito mal aqui a semana com essa forte queda, mas depois não deu muita continuidade, demonstrando fraqueza para cair e, na realidade, já gerou até um sinalzinho aqui de alta. Então, isso é algo bom em relação ao minério. Vamos ver se consegue ganhar força aí para cima na próxima semana. E o que seria ruim para o minério, assim como o petróleo seria ruim voltar para baixo de $75, aqui seria ruim voltar para baixo da região de $103, que anularia aqui, geraria até um pivôzinho aqui para baixo, um sinalzinho mais negativo se isso acontecer. Mas nesse momento, o minério e o petróleo geram um viés um pouco mais de alta, que é bom para Petro, para Vale e outros ativos ligados aí a petróleo e a minério. Seguindo aqui para a gente falar de Petrobras, PETR4, gráfico semanal, a ação fechou em queda de 0,58%, está dentro ainda de um viés de alta, porque ela fez aqui um sinal de fundo ascendente. Assim como o barril do petróleo foi lá testar um nível de suporte, a Petro também testou aqui a média móvel exponencial de 10 períodos do gráfico semanal. Está dentro do movimento de subida, tecnicamente falando, barras ascendentes aqui no gráfico semanal, criando uma probabilidade, sempre falando de probabilidade, maior de buscar essa região de resistência. Por esse motivo, por estar dentro desse viés e ter feito aqui um recuo no gráfico diário, gerando a sinalização de alta, eu optei por abrir uma compra nesse papel. Segue válida, vamos ver se ela ganha força aqui para cima. O que é ruim para a compra é o retorno para baixo dos R$ 37, que vai acionar aí, se isso acontecer, tende a acionar a minha saída da posição comprada de swing trade de curto prazo para essa ação. A expectativa é que essa ação possa vir a buscar essa região de resistência. Se for pegar uma projeção alternada desse fundo ascendente, já imaginando que possa, não que vai acontecer, mas que se vier a acontecer ali um pivô de alta, que é basicamente esse movimento aqui de subida romper essa máxima, a gente teria uma primeira projeção dos 38,62, mas olharia muito mais para essa região aqui, ó, dos 39,65 até os 39,96. 39,96 é a máxima histórica do papel. Então, nesse momento, no curto prazo, a Petro está dentro da tendência indefinida no gráfico diário, mas com viés de alta por conta do sinal de fundo ascendente também no gráfico semanal e essa sustentação aí acima da média, não só no gráfico diário, como também no gráfico semanal. Barril do petróleo também dentro de um viés de alta, o que é algo positivo. Vamos ver se vai andar aí ou o mercado vai degringolar no decorrer da próxima semana. Semanal da Vale 3, a expectativa para essa semana, falando tecnicamente do grande barra de alta, barra de baixa, era dela poder ter um processo de recuperação e fechar a semana em alta. Fechou em queda de 0,56%. Mas foi lá testar um nível aqui de suporte, aqui também nesse topo anterior, até em termos de fechamento, na faixa de R$ 61,70 e a média na faixa de R$ 60,25 aqui, um pouquinho mais para cima, e deixou essa sombra inferior, que é um ponto positivo. Se eu já olho para o gráfico, lembrando que a ação está dentro de um viés de alta, ela fez aqui um zigue-zague ascendente, rompeu ali um topo mais relevante de uma estrutura de baixa, então, considerando o gráfico mensal dela, que está dentro também da sinalização positiva do mês passado, fica aí uma expectativa que ela possa ganhar força mais aqui para cima, buscando a região de resistência na faixa 71 e 68. No gráfico diário, dá para perceber que essa ação está dentro também de uma tendência aqui de alta, e nessa semana ela conseguiu gerar um sinal de fundo em cima de região ali de suporte, que era primeiramente essa região do gap aqui de alta, o fechamento completo ali, o suporte principal R$ 60,61, que é o fechamento que antecede o gap. Então, isso aqui, a máxima é um suporte e também isso aqui. O mais relevante é o fechamento. O preço de fechamento é o preço mais relevante dos 4 preços que compõem aqui uma barra, ou um pregão ou um candle. Então, isso aqui é o preço mais relevante. Bateu lá, gerou um sinal de alta, enfim, gerou um bom fechamento na sexta-feira, acima da média móvel exponencial de 10 períodos. Superação dessa máxima reforça um pouco mais a chance de subida desta ação. Vamos ver se ela ganha força aí para cima, e olhando para um gráfico semanal, se ela realmente ganhar força para cima, até replicando aqui essa reversão de movimento, a gente tenderia a ter aqui, ó, que é replicar essa caixinha aqui para essa caixinha da última queda, esse movimento aqui, eu pegando isso aqui, projetando isso aqui para cima, a gente tenderia a ter uma projeção de alta lá perto dos R$ 71,30. Será? Não sei se isso vai acontecer, mas a ideia seria ver se dá para pegar algo aqui para cima. Veio para baixo dessa mínima aqui, seria muito ruim.
O papel perder essa mínima aqui na próxima semana seria realmente muito ruim, aumentaria a probabilidade de continuar caindo para Vale 3, aí reverteria o viés de alta, ou seja, se a gente pega o gráfico diário do papel, se faz isso aqui, ó, geraria até um pivôzinho de baixo, e aí voltando a fechar abaixo de R$60, é um indício maior de vir fechar esse gap de alta, que vai de 57,86 a 57,53. Seguindo para falar dos setores, começando aqui para falar do setor de consumo, mal, porque na hora de tentar recuperar para cima ali da média, acelerou para baixo, está testando uma nova linha de tendência de baixa, como nível de suporte, já ficou abaixo da anterior, que não ficou legal, não bateu e não gerou sinal de alta, acelerou para baixo e está apontando para perder a tendência de alta aqui, ó, que era essa tendência aqui, tá dando indício que vai perder essa tendência, 2,697, ponto negativo aí dentro do setor. Então, se for para arriscar dentro desse setor de consumo, olharia muito mais para aqueles ativos que estão gerando sinal de alta em cima do suporte, que estão com um cenário gráfico melhor do que o setor, porque o setor afundou e gerou foi sinal de baixa em cima da média, e está afundando, está perto do suporte. Então, for buscar alguma entrada, o ideal é que tenha ativos que estejam até acima da média móvel exponencial de 10 períodos e gerando sinal de alta. Um fundo acima da média seria o ideal. Mas se não tiver isso, para operar contra a tendência, mais próximo da região de suporte, gerando sinal de alta, um pouquinho mais afastado da média móvel exponencial de 10 períodos. Então, o setor de consumo não está legal, apontando para a perda da sua tendência. Setor de energia já perdeu a tendência, ó. Ele já vinha dando alguns sinais, quando ele recua muito aqui, eu falei na última rodada da semana, quando recua muito, mostra que essa tendência, quando o recuo é muito próximo do fundo anterior, mostra que a tendência ainda não está muito forte. E aí, rompe o topo anterior e não vai muito longe, né? não dispara muito longe, isso gera sinal de fraqueza e essa sequência aqui de quedas já anulou a tendência de alta, ficou com a tendência indefinida, trazendo um viés de alta, um viés de baixo, desculpe, perdendo essa linha de tendência de alta. Então, contexto também bem negativo. Da mesma forma, agora para compra dentro do setor, ativos que ainda estão mais alinhados para cima ou em cima de nível de suporte importante para te dar tiro mais curto, porque a tendência já é de baixa no gráfico diário e o viés de baixa pelo gráfico semanal, apesar da tendência ter ficado indefinida. Então, setor também para tomar cuidado. O financeiro é que está num ponto mais importante. Recuou aqui em 61,8% do que subiu, só que precisa agora do sinal de alta. Qual o sinal de alta? Primeiro, oscilar acima da máxima dessa última semana, que ficou em 13.437. Mas o mais relevante, próxima semana, aí, começando aí a partir do dia 14, fechar acima, a semana fechar acima da média móvel exponencial de 10 períodos e principalmente da máxima dessa última semana. Enquanto isso não acontecer, vai apontando para os próximos suportes, que estão localizados principalmente aqui nessa região de topo. Tem aqui os 13,070, basicamente, tem depois aqui a região de topo 13,037, mas mais relevante mesmo fica aqui, passando por aqui assim, ó, e outro ponto aqui embaixo, que é ali na faixa dos 12.856 e mais abaixo 12.661. Essa região aqui é uma região importante, ó, porque você tem o 61,8%, você tem a região de fundo da linha anterior, você tem um topo muito próximo aqui, enfim, vamos ver se consegue se sustentar em cima desse patamar, que possa abrir oportunidade de compra. Eu cheguei a comentar, inclusive, em BBDC4 na análise sexta-feira. Dá uma olhada na análise de fechamento do pregão. É um ativo que eu ficaria atento para. Se for para arriscar compra, é um dos papéis que eu ficaria atento para arriscar essa compra. Seguindo para a gente falar do setor de materiais. Setor de materiais, IMAT. Queda mais acentuada, não deu sequência depois de um candle de definição após um grande candle de alta. Se for olhar aqui para alguns pontos, já fechou abaixo de alguns pontos que o ideal que tivesse se mantido acima, está ali em cima da média, mas aqui é um sinal de topo um pouco mais relevante. Grande candle de alta, candle de definição, grande candle de baixa, é um padrão de baixa dos candles isso aqui. E ao oscilar abaixo da mínima desta última semana, 5.595, vai reforçar a expectativa de baixa dentro do setor. Então é um ponto de atenção, porque você tem Vale dentro do setor, CSN, Minas, você tem Gerdau, você tem Suzano, Klabin, que não foram bem na semana, principalmente Klabin ali muito mal. Enfim, perdeu força dentro do setor. O que eu ficaria atento então? Um gráfico diário para arriscar algum tipo de compra, sinal de alta em cima de nível de suporte. Qual a primeira forma de arriscar a compra? Superação da máxima desse último pregão,
com stop abaixo dessa mínima aqui, tentando pegar algo para cima. E aí teria que olhar dentro do setor para ver se tem algum ativo que está fazendo algo parecido. Olhando aqui agora para o imobiliário, setor imobiliário, tivemos uma semana negativa, com queda de 1,38%, voltando a fechar abaixo da média, ó. Fechou abaixo, opa, voltou para cima, não, já voltou para baixo. Oscilou abaixo dessa mínima aqui na próxima semana, cria uma expectativa mais de queda. Mas é isso, a gente vai ficar atento nisso aqui, ó. Essa região aqui, dentro do setor imobiliário, importante ficar acima desse patamar. Perdeu esse patamar aqui, tende a acelerar a queda, que seria oscilar abaixo dos 898, tende a acelerar a queda e deteriorar um cenário ainda positivo, porque gerou um retorno aqui em cima do suporte e gerou um sinal de alta. No gráfico diário, o que seria importante acontecer? Isso aqui, ó, esse desenho aqui, ó. Voltar para cima da máxima desse candle, primeiro oscilar acima e melhor ainda se fechar acima já na segunda-feira. Cria uma expectativa positiva e se isso acontecer, eu olharia com carinho dentro do setor, ativos dentro do setor, seja Cury, DI, CIRI, MRV3 eu não gosto muito, já venho mencionando bastante tempo isso para vocês, mas eu acho é igual olhar para o setor lá de JBS, Marfrig e BIF é a mais fraca. Olhar aqui dentro desse setor, Cirela, MRV, Cury, DI são as mais fortes, pelo menos de um prazo mais longo, e MRV é o pior. CIRI está ali no meio do caminho. Tá? Então, MRV3 seria o que eu teria menos interesse de abrir posição de compra aí dentro desse setor. Então, de maneira geral, cenário aí que traz setores enfraquecidos, Ibovespa revertendo o sinal de fundo no gráfico semanal, GPS da tendência, que eu esqueci de comentar, vou comentar aqui agora, em 78% para baixo, ou seja, ainda não está sobrevendido, pode ser que mais uma semana ele fique sobrevendido. Então existe mais espaço para queda, apesar da zona de suporte que o Ibovespa está. Dólar terminou a semana apontando para cima, trazendo um viés de alta para a próxima semana, pelo menos o início da próxima semana. O DI também, dentro de um contexto mais positivo. E os setores, como eu acabei de mostrar aqui para vocês, enfraquecido. Quem está ainda com algum indício de mais força são os ativos principais do Ibovespa, como Petro e Vale, gerando ali um fundo em cima de nível de suporte, com o barril do petróleo também trazendo um viés de alta, o minério também trazendo um viés de alta, e a gente vai acompanhar de perto nessa próxima semana em busca de oportunidades. Por falar em oportunidades, nesse final de semana ainda eu vou colocar aqui para vocês as oportunidades da semana, lembrando que é para quem é membro completo aqui dentro do canal Oportunidades da Semana, e fica disponível para todos a partir de quarta-feira, meio da semana. Beleza? Um grande abraço, uma ótima semana a todos vocês, um restinho de final de semana e um bom final de semana e uma ótima semana a todos, bons negócios, até mais.